Olá, você que caiu neste vídeo, entenda que nada acontece por acaso. Você que está passando por um momento de dificuldade, entenda que talvez seja este o momento do teste que você deva passar. Que está logo ali a um passo, através desse sofrimento, o seu livramento e a sua hora de felicidade seria a tempestade se indo e a bonança chegando. Você está com um filho doente? Está com dores? Com fome? Saudade de quem partiu e não consegue sozinho escapar dessas enfermidades da terra? Se encontre, se concentre, se equilibre, porque Deus não desampara absolutamente ninguém neste universo. Então, não se vitimize, lute, seja forte. Pense, se os outros conseguem, por que não eu? Eu também não sou um filho de Deus? Sim, é. Portanto, faça valer a pena, levante a sua autoestima, sacuda a poeira e dê a volta por cima. Porque não estamos aqui de passeio, e sim para aparar nossas arestas e reaprendermos a sermos novamente espíritos de luz que viemos para iluminar e não trazer a escuridão para os outros e especialmente para nós mesmos. Tenha fé, tudo vai dar certo, acredite, mas creia, isso depende somente de você, pois Deus quer te ver bem, mas tem de partir de cada um de nós, pois os milagres não acontecem sozinhos. Pensemos muito bem nisso. Jesus, o bom pastor. Desde muito ele era esperado, cantado pelas bocas proféticas de Israel, todo aquele povo aguardava sua vinda. Na imaginação daquele povo sofrido, ele seria o herói do mundo, o guerreiro da grande nação. Retomaria o que se havia perdido e reposicionaria Israel nas glórias do mundo. No entanto, ele preferiu vir ao mundo no anonimato de uma estrebaria. Por 30 anos, seu cotidiano foi a simplicidade da casa paterna, no burgo quase esquecido de Nazaré. O rei solar fez-se carpinteiro, homem comum entretido com as coisas comezinhas daquela gente simples e humilde, esperando sua hora chegar. E quando saiu ao mundo para pregar as coisas de Deus, nunca mais a humanidade foi a mesma. Conhecedor profundo da alma humana, foi capaz de revelar os segredos profundos da lei de Deus, na linguagem simples daqueles que o ouviam. Se as meretrizes, leprosos, cegos e coxos eram sua companhia e os amava em intensidade, também sabia conviver com as autoridades, os sábios e os amoedados. Ele veio para os doentes, pois conforme ele mesmo afirmou, os sãos não precisam de médico, e os doentes da alma estão em todo lugar. Fez-se o médico de todos a oferecer do seu remédio para curar os males da alma. Para tanto, exemplificou e vivenciou a exaustão, o amor ao próximo e o amor a Deus sobre todas as coisas, como ele bem lembrara ser o maior mandamento da lei do Pai. Entendendo as dores da alma, posicionou-se como bom pastor, prometendo cuidar de cada um de nós, as ovelhas de seu rebanho. Vinde a mim todos vós que vos encontras cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Eis a promessa que todo coração sedento de paz desejava ouvir. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e meu jugo que é suave.
Falava ele da sua proposta de convencer-nos a nos deixar arrastar pelo amor. Nunca antes e nem depois dele alguém vivenciou o amor ao próximo em tão elevada pureza. E amava com tal intensidade que curava leprosos com o seu toque, estancava hemorragias com as suas virtudes, e processos obsessivos intensos se desfaziam sob o seu comando. Na sua pureza incomparável, legou-nos as lições mais belas que a humanidade jamais houvera tido, muito embora ainda incompreendidas, quando não esquecidas por nós. Mas eis que nestes dias de aflição e angústia, de transição e tumulto pelos quais passa a terra, novamente a voz dele ecoa em nossos corações. Vinde a mim todos vós que vos encontrais cansados e aflitos. Somos todos nós, os cansados e aflitos, necessitados do seu regaço amoroso a amparar nossas dificuldades, a nos sustentar o caminhar, a nos encorajar a seguir em frente. Não nos esqueçamos então de que ele era sempre o bom pastor, a cuidar de cada um de nós, as suas ovelhas. Permitamo-nos adentrar no seu redil, seguir a sua voz, o seu comando. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Sigamos com ele, sintamos e vivamos a sua paz. Vamos falar de Jesus, o homem. O que pensamos a respeito da figura de Jesus Cristo? Temos certeza de que ele tem existido ou achamos que se trata apenas de uma lenda? Definitivamente, Jesus viveu nas terras da atual Palestina há mais de 2000 anos. Muitos afirmam não haver nenhum registro histórico a não ser o Novo Testamento bíblico, como se os evangelhos não fossem um registro histórico, mas na verdade estão enganados. Um historiador judeu na época registrou-lhe a passagem pela terra. Além do senador romano Publio Lentulus, que escreveu ao imperador de Roma Tibério César falando a respeito de Jesus. Ao mesmo tempo em que alguns procuram afirmar não ser Jesus mais do que uma lenda, outros mitificaram-no a tal ponto que os seus ensinamentos foram obscurecidos pela idolatria. Enquanto uns se encontravam no extremo da descrença e outros no extremo do fanatismo, ambos perdem a essência da mensagem do Mestre. Jesus foi um espírito de extraordinária elevação e sabedoria, e segundo os próprios espíritos, o mais perfeito que já viveu sobre a terra. Ele foi um homem normal, revestido, contudo, de todas as virtudes do homem total. Os homens não têm as devidas condições para aquilatar o significado de sua personalidade. Por isso os seus feitos se apresentam milagrosos, posto que muitos ainda desconhecemos as faculdades paranormais que todos podemos desenvolver. Mais fantástico do que suas curas e seus feitos são os ensinos que deixou. Jesus jamais escreveu um livro, mas mesmo assim a sua mensagem conseguiu vencer o tempo e sobreviver mais de 2000 anos, apesar das distorções produzidas por muitos dos seus seguidores ao longo dos séculos. O que é mais coerente para uma conduta de vida do que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? O que é mais profundo do que a sua visão de justiça que prescreve-se fazer aos outros aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem? Que compreensão é mais sábia do que a sua, orientando a que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado? Jesus não é uma imagem a ser idolatrada e nem uma pintura a ser adorada. Não, Jesus é uma mensagem a ser estudada, sentida e vivenciada.
Jesus é o ápice a qual a criatura humana pode chegar com o desenvolvimento de suas faculdades, como ele próprio chegou. Ele é o espírito mais perfeito que pisou na terra. Como todos nós, também é filho do Criador e a sua vida é o exemplo superior a ser seguido. Jesus é o homem integral. Por que será que é tão difícil pôr em prática os ensinos cristãos? Será porque ainda não acreditamos que eles sejam realmente bons? Ou será impossível colocá-los em prática? A resposta para essas perguntas se encontram na própria vida de Jesus. Se os seus conceitos não fossem tão bons, ele não teria oferecido a sua vida para ensiná-los, e se fosse possível vivê-los, ele não os teria exemplificado. Pensemos muito nisso. Abraços fraternos.